Israel voltou a bombardear a faixa de Gaza neste domingo, apesar da crescente pressão internacional para a continuação desse cessar-fogo. A trégua, gente, negociada pelo Qatar com a ajuda dos Estados Unidos e do Egito, entrou em vigor no dia 24 de novembro, depois de mais de um mês de guerra, e expirou na última sexta-feira, quando foi retomado o conflito. Em 3 dias foram lançados mais de 400 ataques, é o que afirma inclusive o exército israelense. Segundo alguns moradores da faixa de Gaza, os ataques depois do cessar-fogo têm sido os mais pesados desde o início dessa guerra. Avi Gelber, que informação que você traz para a gente direto de Israel? Então, em primeiro lugar, Israel tem que continuar buscando os objetivos da guerra que foram lançados desde o primeiro dia. Um é desmontar a estrutura do Hamas, e aí você pode contar em 5 pontos, que desmontar a parte política, depois a parte militar, depois a estrutura física que eles têm, militar, de túneis, de todo o aparato militar, fábricas de mísseis, etc. Todo o comando militar. E o último, o comando de toda a parte civil também. Tirar totalmente qualquer tipo de possibilidade que Hamas tenha alguma gestão. Inclusive a parte militar da polícia regional, que já estamos sentindo isso na região, tem mais saques de lojas, tem um comportamento mais aberto na rua de Gaza, pois a polícia, que parte dela é do Hamas, até militarmente, está devagar sumindo da região. Então, Israel, nesse ponto de falar um aniquilar, não existe aniquilar uma ideia, então a estrutura sim, e vai se buscar isso ao longo, se precisar de mais semanas, meses, e algumas pessoas vão buscar elas em anos até. Mas isso é o lado 1. O lado 2 é o lado dos reféns, que é super importante. As notícias falam que eles estão mais no sul da faixa de Gaza, onde também tem algumas lideranças do Hamas que estão se escondendo naquela região. Então Israel já dividiu, já fez um mapeamento de regiões, já percebeu que não adianta só dividir em 2 a faixa de Gaza norte e sul, e sim muito mais regiões. Então, primeiro, fatiou em 3 pedaços, mas cada pedaço por bairros, para facilitar também e diminuir também os efeitos colaterais civis. Então, está deixando, cada vez que vai para algum lugar, tira daquele lugar civis e tenta diminuir esse que vai trazer a pressão e que é a gasolina do Hamas que a gente está sabendo. Então, nesse segundo ponto, acho que também toda a parte de informações, tanto dos que voltaram para casa e outras informações com a trégua que Israel conseguiu colher, vai também aproximar Israel dos outros reféns e vai criar uma pressão maior para tentar achar mais uma pausa aqui, uma pausa ali, apesar que a gente sabe, Hamas não tem muito mais reféns, uma boa parte não está na mão deles, tem uma parte que já Israel tem informações e já estão mortos, então tudo isso vai criar que essa guerra sim vai se estender, a não ser que os outros players no negócio vão convencer o Hamas se desarmar, largar as armas, sair de lá, porque Israel nessa pausa, muitos militantes do Hamas tiraram a farda e botaram roupa e se mandaram. Abandonaram a causa, o resto que se dane. Abandonaram a causa, mas abandonaram a região para não ser mortos. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder, total. Então, eles não são uma força militar de guerrear cara a cara. É uma força militar agora, de te picar e fugir. De picar e fugir. Terroristas. Agora, professora, teria uma outra estratégia que não fosse essa por parte de Israel, na tua avaliação?
Bem, é complicado dizer, né? Porque é uma guerra muito difícil, né? O terreno em Gaza é muito difícil. Nós temos que lembrar que nessa trégua que foi estabelecida agora e que foi, inclusive, estendida, o Hamas que violou essa trégua. Então, o Hamas viola a trégua, já começam novos mísseis serem lançados e Israel tem essa questão, né? O objetivo é destruir o Hamas. Eu ainda questiono um pouco a possibilidade que isso de fato aconteça, dá para enfraquecer, obviamente, mas destruir completamente não. Lembrando que os líderes, muitos não estão na faixa de Gaza, né? O principal líder está no Catar. Então, todo esse aspecto ele é muito complexo para Israel. A questão é que a comunidade internacional, ao invés de só condenar Israel veementemente como tem feito, poderia agir de uma forma a pressionar o Hamas a libertar os reféns, pressionar um tipo de negociação, que, por exemplo, nós sabemos que o Hamas não aceita um Estado de Israel, não aceita um Estado judeu. Mas talvez, né, como a própria OLP no passado abriu mão do seu caráter terrorista, será que o Hamas não poderia abrir mão em prol de um Estado palestino, em prol da melhora da vida dos palestinos? São esses pontos que são colocados em questão e que não são respondidos. Então, mas por que não há essa pressão da comunidade internacional, Diogo, em relação a isso? Eu tenho opinião, eu queria ouvir, inclusive, os especialistas conhecem muito mais que eu. Para mim, o Hamas não é uma ideia, Paulo. Para mim, o Hamas é business, é um negócio. É um negócio em busca de dinheiro. Os seus líderes estão fora da região de guerra, fazendo muito dinheiro, usando a miséria e o sofrimento do povo ali para arrecadar muito dinheiro e ninguém declara para a gente qual é o valor que eles estão arrecadando. E, de outro lado, eles se valem da falta de esperança dos jovens para convocá-los para uma guerra, transformando completamente a religião islâmica, dizendo que se eles seguirem naquela guerra, eles vão ter o paraíso ali na frente, e os jovens não têm outra esperança. Para mim, é só business. Então, eu não vejo essa possibilidade de fazer uma negociação com Israel, com o Hamas, pedindo o fim de Israel, pedindo ao Estado palestino, porque eles não querem o fim de Israel, na minha opinião. Porque o fim de Israel seria o fim deles também. Eles querem ganhar dinheiro, apenas isso. Não seria, não? Kawaguchi? Eu acho que essa questão do Hamas, eu acho que Israel está entendendo agora que eles não vão conseguir eliminar o Hamas. Apesar desse ser o discurso, eu acho que o que eles estão tentando fazer é tirar do Hamas essa capacidade de lançar ataques como o de 7 de outubro. Porque a gente pode comparar isso com as guerras que aconteceram, por exemplo, no Iraque, no Afeganistão, que envolveram os Estados Unidos e seus aliados europeus. Eles tiveram esse primeiro momento, que eu acho que foi o que aconteceu agora na faixa de Gaza, que você tem uma invasão militar, você toma a cidade de Gaza, mas depois vira uma guerra assimétrica, vira uma guerra de um exército contra um exército guerrilheiro. Então, eu concordo que o Hamas, pode ser que o Hamas é business, que ele quer se propagar, ele quer se manter, mas é muito difícil você acabar com o exército guerrilheiro. A gente viu aí quantas décadas os Estados Unidos ficou preso no Afeganistão, no Iraque. Então, provavelmente é isso que vai acontecer dentro de Gaza. Eu acho que Israel tem consciência disso, que é uma guerra prolongada, e tenta agora achar uma equação de quem que vai... Israel não pode, talvez não queira anexar ou gerir a faixa de Gaza. Acho que seria uma grande besteira, ou seja, você tentar impor a democracia numa região que não é democrata. A gente viu que o resultado disso no Afeganistão e no Iraque dá totalmente errado. Então Israel está tentando outras alternativas, como, por exemplo, pegar uma coalizão de Estados Unidos e 6 países árabes e eles fazerem a gestão do território de Gaza. E aí sim faria sentido aí tanto para os israelenses quanto para os Estados Unidos. E tem nessa disputa ainda os Estados Unidos tentando tirar Rússia e China dessa negociação. Então é um cenário complicadíssimo e super complexo. Eu concordo com o que você disse. Eu acredito que tem uma parte de business, sim, quando se fala dos líderes. Os líderes são bilionários. Então, sim, mas eu acho que aquele jovem que está desiludido, para ele existe uma ideologia, existe uma causa por trás. E é isso que os líderes se utilizam dessa causa, dessa ideologia, para angariar ali um exército de guerrilha. E a guerra assimétrica é algo que eu tenho dito bastante, né, nos lugares que eu sou chamada na mídia. É uma guerra assimétrica, é muito difícil de vencer uma guerra assimétrica, pensando num exército tradicional, como é o de Israel. Temos exemplos no Afeganistão, no Iraque, no próprio Vietnã, se a gente lembrar. No Líbano, quando Israel também entra no Líbano em 82. Então, são vários exemplos na história que a gente tem de que exércitos tradicionais têm uma dificuldade muito grande de vencer guerras assimétricas. Quer falar, Cássio?
Paulinho, eu concordo com eles. Eu acho que, acrescentando um elemento a isso, a questão do próprio território da faixa de Gaza, porque a gente fala na eliminação ou não eliminação do Hamas, mas nós temos ali na faixa de Gaza uma parcela da população que não tem vínculo com o Hamas, eles eram reféns do Hamas neste contexto todo, mas, independentemente disso, eles não aceitam uma sobreposição de Israel em relação a eles querem um território livre e independente. Israel já percebeu nos últimos anos que manter a faixa de Gaza como um território livre e independente é extremamente arriscado, porque dá margem para o surgimento ou fortalecimento novamente do Hamas. Então eu acho que neste momento o maior problema que Israel tem é achar uma solução para o território da faixa de Gaza. O Hamas é um pano de fundo. A eliminação do Hamas é um pano de fundo para essa discussão como um todo. Eu acho que tem um outro desafio de Israel, que é o tempo. E principalmente a atenção das pessoas. Porque naturalmente, meu querido Avi Gelber, há um certo cansaço das pessoas quando se fala de guerra, né? Nós estamos aí há 2 meses. Se você pegar, por exemplo, o exemplo de Rússia e Ucrânia. Aquilo ali, ao longo do tempo, foi perdendo a atenção das pessoas. Sim. E esse é um problema muito sério. Só que tem... O que seria? Rússia e Ucrânia demorou 1 ano e meio para desgastar. Não, bem antes, Acácio. Demorou 1 ano e meio para desgastar no sentido de começarem a criticar a Ucrânia. Nós tínhamos a Rússia como vilão e a Ucrânia você tá falando como desgastar, vítima. Sim. Quem é vítima na história. Aqui, Israel foi vítima, mas depois de 1 semana, 10 dias, surgiram 2 críticas dias em relação a Israel. Então isso também é péssimo para um contexto de guerra. Fora esse sentimento que ninguém em sã consciência quer guerra. Não Mas, Acácio, eu acho um ponto muito importante. A gente vê o movimento na Europa. A gente vê que os países europeus estão começando a acordar e entender o tamanho do problema que um Islã radical está trazendo para dentro dos países deles. E se vocês hoje escutassem uma fala do ministro das Relações Exteriores da Holanda, recomendo a todos a ler isso. O que ele fala, Avi? Ele fala claramente sobre que o islamismo mais radical vai tomar conta, e tem estudos que em 12 anos vai ter uma maioria em vários países da Europa, e isso ele fala num evento dos Estados Unidos, falando para os Estados Unidos, ajudam a Europa a segurar essa onda, porque se isso vai acontecer, o único lugar que também vai ter problemas é os Estados Unidos, que vai ter que segurar o mundo livre que a gente está tanto falando. Então, é um artigo assim muito forte, mas com muitos detalhes e números, como hoje se perdeu cidades inteiras, bairros inteiros na Europa, na França nem se fala, você não consegue nem entrar. Se você morar lá, você está morto. Então, mudou. E esse pessoal trouxe para a Europa hoje uma visão que está entendendo que a guerra, Israel, ele fala muito claro, Israel é quem segura a tampa para não explodir isso tudo para o mundo inteiro. Até exemplificando sua ponderação, se a gente olhar nas primeiras semanas, os países europeus, partindo da Alemanha e depois outros países europeus, proibiram protestos em prol do Hamas. Porque nós tínhamos, à época, um movimento bastante sólido na Alemanha e nos outros países de manifestantes pró-Hamas. E eles tinham bastante desenhado, não era manifestação pró-Palestina, era manifestação pró-Hamas. E isso ligou um sinal de alerta na grande maioria dos países europeus. Sem dúvida. Mas a gente teve manifestação pro Hamas. Mas a gente vê hoje, na Europa é mais eu sério saí um pouco dos governos, eu estou falando até da população. A gente vê cada vez mais manifestações contra Hamas, contra o islamismo radical que está tomando conta em vários lugares, a favor da libertação dos reféns. Então a gente está começando a ver movimento civil, que não tinha até esse momento. Tinha mais movimento dos governos
que apoiaram porque enxergaram que Israel é a única democracia da região e que é o lugar que está segurando essa bomba de estourar para outros lugares. Porque se Israel acabar, e o ministro da Holanda fala isso, se Israel acabar, eles vão criar um novo lugar para começar uma nova guerra. Tanto de business, que só para você saber o número é 2,6 bi de dólares por ano, o orçamento do Hamas. Agora, deve ter uma parte não oficial muito grande também, muito né? Muito grande em vários... Primeiro, o Kuwait, que é exatamente a gente falou de quem cria o problema e quer resolver, é o Qatar, desculpa, gente. Qatar faz exatamente isso. Financia todos os grupos terroristas no mundo. Toma conta de mídia, toma conta de universidades. Faz todo esse aparato... E trabalha para libertar os reféns. E aí ele vai lá, eu vou resolver, eu negocio para você, eu liberto os reféns, recebo todo um... É a maneira deles se sobreviver. E ainda acolhe uma base americana, né? Eles são muito elásticos, né? Muito ecléticos. Fala, Pepe. É um ponto assim que me incomoda muito, né? Por isso que eu acho que o objetivo do Hamas foi atingido, né, com essa guerra, né, guerra assimétrica, é que você vê que o Hamas está se fortalecendo. Né? Você vê, por exemplo, que na Cisjordânia... Em que sentido? Você vê, por exemplo, que na Cisjordânia, que o Hamas não tinha espaço nenhum, 70% da população da Cisjordânia apoia o Hamas e critica a autoridade palestina. Ou seja, você vê que esse ataque, essa guerra, na verdade, não conseguiu enfraquecer o Hamas. Conseguiu enfraquecer o Hamas, talvez, na estrutura militar, na infraestrutura militar civil, mas fortaleceu ainda mais a ideia do Hamas. Então, quando você vê, por exemplo, os jovens da Europa, né, levantando a bandeira com muito mais ênfase da questão palestina, né, com um discurso dúbio em relação ao Hamas, né, você vê, por exemplo, que a ideia do Hamas passou por outros lugares, né? Então é impressionante. Agora, Avi, eu tenho um pouco de preocupação quando eu falo de fundamentalismo islâmico, né? Porque é bom lembrar que nem todo islâmico radical é terrorista, né? Então, quando eu vejo algumas pessoas, algumas autoridades falando contra o fundamentalismo islâmico, né, eu fico um pouco preocupado, porque pode causar aquela tal islamofobia, né? O que eles têm que evitar e lutar é contra os terroristas. É bom lembrar, por exemplo, que o Alcorão claramente coloca lá que matar criança é um dos crimes mais perversos que tem. Ou seja, o fundamentalismo islâmico, em última análise, é contra o Hamas também. É contra terrorista também, né? Ou seja, eles têm que separar essa ideia. Eu vi o comentário da Holanda lá, eu achei um pouco islamofóbico, né? Porque ele generaliza completamente o fundamentalismo islâmico, né? Mas isso é praticamente inevitável, infelizmente, né? Porque o morador da cidade europeia, o morador de Paris, o morador de Amsterdã, de qualquer lugar que seja, ele vê a incomodidade no dia a dia dele. E ele não quer discutir muito a fundo quais são as questões, mas ele acaba associando isso ao Islã, infelizmente, e generaliza, o que é muito ruim. Eu concordo, mas a gente tem 1,6 bi do Islã, de seguidores ao Islã. Desses, a gente considera sempre 15% a 25% de mais radicais. E desses, só 10% vão pegar em arma. Só que o número são muitos milhões. E isso que é o perigo. Porque aí, nesse momento, eles começam a agitar e outros começam a ter coragem. Volto a dizer, o mais importante nessa guerra, até para a Cisjordânia, para outros países árabes, para os Houthis lá em Iêmen, que não tem nada a ver com a história, já entraram de proxy. O que tem que mostrar? A violência, o terrorismo, ele é um beco sem saída. Porque se mostrar que tem saída, que ganha com isso, vai criar muitas guerras ao redor do mundo que tem a ver com o Islã, que não tem a ver com o Islã, que tem a ver com outros assuntos. Isso que é o cuidado maior que o mundo tem que tomar hoje.